A Acron conecta o Brasil ao mundo com soluções inteligentes e seguras. Com 8 anos de história e mais de 20 anos de expertise de suas diretoras, a Acron é especialista em estratégias de comércio exterior. Nossa missão é entender cada cliente a fundo, desenvolvendo soluções que otimizam custos, prazos e reduzem riscos em todo o processo de importação e exportação. Atuamos com ética, transparência, comprometimento e respeito em cada etapa da operação. Com assessoria completa, armazenagem alfandegada, seguros internacionais e uma equipe altamente qualificada, garantimos excelência do início ao fim. Mais que logística, entregamos confiança, estratégia e resultado. Acron Logística Internacional. Sua carga, nossa responsabilidade. Desde 1989, a BSZ Cirúrgica vem construindo uma história de excelência na fabricação e exportação de instrumentos cirúrgicos, odontológicos, veterinários e de beleza. Com sede no Paquistão e presença sólida no Brasil desde 2008, nossa missão é oferecer produtos com qualidade internacional e tecnologia de ponta. Na BSZ, inovação e confiança caminham lado a lado. Por isso, somos parceiros dos profissionais que cuidam da vida com precisão e cuidado. BSZ Cirúrgica. Instrumentos que fazem a diferença. Patrocinadora oficial do Influencer Cast. Bem-vindo ao Santa Maria Outlet, o primeiro e único outlet da região metropolitana de Ribeirão Preto. Localizado estrategicamente na rodovia Anhanguera, em Cravinhos, o espaço oferece mais de 100 lojas de grandes marcas, nacionais e internacionais. Com uma infraestrutura moderna, área pet-friendly, praça de eventos e 1.800 vagas de estacionamento, o Santa Maria Outlet é mais que um centro de compras. É uma experiência para toda a família. Aberto todos os dias, com lojas das 9 horas às 21 horas e alimentação até às 22 horas. Aqui, o melhor do varejo se encontra com conforto e lazer. Santa Maria Outlet, o novo destino de compras da região. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do Influencer Cast. Essa temporada está repleta de celebridades, de muita cultura, de muito conhecimento e hoje eu estou com ela, que ela é bailarina e professora com mais de 15 anos de experiência em dança oriental, possui estilo único e uma técnica refinada, apresentou-se nos principais palcos do Golfo e Oriente Médio e leciona em renomados festivais. Além disso, ela atualmente atua no Brasil como bailarina, mestra e coreógrafa no Espaço La Luna e em festivais internacionais. Com vocês, Laís Lotus! Olá, um prazer estar aqui. Muito feliz desse convite e vamos ver o que a gente traz aqui hoje, né? Eu que agradeço por você aceitar o nosso convite, de topar trazer esse conhecimento que você tem. Assim, eu já te vi dançando, é uma arte incrível, você tá mais que de parabéns, é muito, muito bom e é notável o seu profissionalismo. Muito obrigada. Estou muito feliz por você ter me visto já pessoalmente e por você apreciar a arte tanto quanto a gente e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu amo arte em todos os sentidos. Eu amo todos os sentidos da arte mesmo e eu acho que é importante. Eu acho que é algo assim que nos constrói. Eu acho que a arte ela é um papel fundamental nas nossas vidas. Mas eu acho assim, para você, né, tendo essa bagagem, como foi começar? Como foi essa carreira? Como foi se encontrar dentro dessa arte? Olha, já faz um tempinho, né, gente? Só 15 anos. Mas assim, quando eu encontrei a dança, eu gosto de falar que a dança me encontrou, né? A arte, como você falou, a arte é vida, né? A arte alimenta a alma, não só o corpo. E a dança, assim como
outros tipos de artes, a música, né, ela vai nutrir outras coisas. Então, quando eu comecei, saindo da adolescência ali, eu não... Era aquele perfil que não gosta de academia, não gosta de... não gostava de nada e precisava fazer uma atividade física. E sempre gostei muito de dançar, qualquer coisa. Dançar, música. Enquanto os amiguinhos estavam brincando de alguma coisa, eu estava dançando. Estava sempre no grupo de que dançava alguma coisa. E eu primeiro tentei em academias essas aulas com ritmo, com dança. Também não me adaptei muito. Falei, vou procurar uma escola de dança, né? Que, quem sabe, eu me acerto lá. E encontrei o Espaço La Luna nessa época. Nossa. E foi muito mágico, assim, na época, porque se vocês quiserem até conhecer, é um espaço maravilhoso. E eu brinco, eu falo que parece o Beco Diagonal, para quem gosta de Harry Potter. Porque é uma portinha, assim, pequenininha, que eu cheguei na frente, assim, falei, gente, mas tem certeza que é aqui o lugar que eu tinha que vir? Não tinha cara de escola, a escola convencional, né, que a gente tá esperando. E quando eu entrei, abriu um mundo de cultura, de imagens e tudo muito egípcio. E eu fiquei apaixonada por aquilo, né? Apaixonada pelo espaço, pela Rossana, né? Que é a proprietária, a minha primeira professora e até hoje. E foi um caminho sem volta. Eu entrei iniciante, não sabia nada, né? Quem me vê dançando hoje fala assim, mas eu nunca vou dançar. Eu falei, como não? Eu entrei e não sabia nada? Então, é possível para todo mundo. E a Rossana tem um olho muito clean, assim, sabe, afiado. Falou, essa aí leva jeito. E foi me pondo para frente. Pondo para frente. E chegou uma hora que a dança tomou uma proporção que nem eu estava esperando. Eu me profissionalizei, virei professora. Eu já competia, né, e dava aulas pelo Brasil depois de um tempo. E a dança se tornou a minha vida, assim. Então, eu mergulhei de cabeça na cultura, na técnica, me aprofundei e continuo me aprofundando cada vez mais, assim. Eu acho que se você achar que você já sabe tudo em qualquer sentido na vida, é que tá na hora de separar. Então, assim, eu me alimento muito ainda disso. E foi assim que eu descobri a dança oriental. Caramba, não, é realmente impressionante. Na hora que você estava falando, me veio uma memória na minha época de escola, não lembro que ano, então faz um bom tempo, eu estudava no Anchieta, aqui em Ribeirão Preto, e tinha uma feira de ciências. E aí a nossa turma decidiu fazer um tema oriental. Oriente Médio, no caso, né? E aí a gente trouxe uma dançarina, não lembro quem foi que a gente trouxe na época. E aí foi, assim, o auge. Porque metade do espaço tinha uma tenda gigantesca que a gente fez com um monte de lençol, sabe? Tava uma coisa, assim, bem escola, mas estava muito rico, porque quem tinha algum item dentro de casa que remetesse, né? Entendeu? E aí teve um momento da dança, que foi o único show que teve na feira, então assim, foi um caso muito, muito, muito à parte. E eu falei assim, caramba, e depois de tanto tempo, volto aqui para entrevistar alguém que está à frente de um movimento cultural tão, tão importante, que é o movimento da dança do Oriente, né? E as redes sociais? Como que foi, assim, conciliar ou trazer esse conteúdo para as redes sociais? Foi e é uma adaptação, né? Até hoje. Porque quando eu comecei esse trabalho, né? Quando eu comecei profissionalmente falando, não estava ainda nesse ápice, né? Que agora que a rede social hoje é o nosso trabalho também, faz parte do trabalho, né? No meu caso, vão ter aulas ali, vai ter a divulgação do meu trabalho, é por onde a pessoa consegue me encontrar, né? Entrar em contato comigo, saber da minha carreira, saber do meu trabalho. Então, foi uma adaptação, porque teve essa chave, né? Tem essa chave que tem que virar. E estar no Oriente Médio, né? Como eu passei muitos anos lá,
eu vi também um outro lado que, por exemplo, pro árabe, no geral, a rede social é muito importante. Até mais do que aqui. Então, assim, eles te seguem mesmo. Então, assim, te viu num lugar dançando, num casamento. Ah, quem que é essa? Já vai direto. Antes era Facebook, né? Agora, depois passou a ser Instagram. Então, eles vão direto, já te seguem. E aí você vê a dimensão que aquilo toma. Então, você tem que ter um olhar especial para isso. Não dá para ignorar mais, né? Não tem como. Então, foi uma adaptação. E ainda estou, porque você tem que ter aquela constância, você tem que tá atento no que está acontecendo no mercado da rede social também, porque não é só o mercado daqui, né? Da dança, da aula que eu vou dar, não. O que está acontecendo ali no mercado? O que as pessoas querem ver? O que o meu público gostaria de saber, né? Então, você tem que estar sempre... É um trabalho contínuo. Mas confesso que no começo eu nunca fui de me expor muito, né? Assim, é engraçado porque eu falo, mas você vai lá, você entra, dança, vai no palco, não sei quantas mil pessoas, mas é uma exposição diferente. Sim. E aí você colocar ali, né? Oi, tudo bom? Assim, que nem a gente fizemos agora há pouco, é diferente. Não, é muito diferente. Vou te falar assim, aliás, tem uma que eu conheci, a Mabrito. Um beijo, Ma. Eu conheci ela lá, apresentadora do Super Life, um podcast lá de São Paulo. Gigantesco o podcast. E eu vendo ela apresentar lá no Senac, ela começou a falar assim, olha, eu apresentar podcast ao vivo, tranquilo. Ó, pode pôr ao vivo, pode pôr eu aqui para palestrar para quantas pessoas forem. Agora, eu abri o celular, começar... Oi, gente, eu não faço. Eu não faço, eu não consigo. Assim, eu super entendo ela profundamente, porque é uma das minhas maiores dificuldades também. Essa exposição ali no celular, você falando algo, o que seja, é um trabalho, para mim, também muito difícil. Eu tenho que... Às vezes eu faço 10 vezes, não, tá bom. Não vou colocar. Vai de novo, não, tá bom ainda. Vou colocar 10 mil vezes para fazer um story, um reel. É engraçado isso, né? Como a gente fica um pouco, às vezes, deslocado, Sim, né? Quando não é o seu ali habitat natural, entre aspas. Quem falou muito sobre isso foi no nosso episódio número 1, aqui na primeira temporada. Da Nianara Biguetti, ela é apresentadora do SBT. E quando ela falou, ela trouxe essa reflexão e ela trouxe uma frase que muitas pessoas conhecem. Melhor feito do que perfeito. Exatamente. Porque a gente busca sempre a perfeição e não faz. E não faz, e não entrega. Então, falou assim, primeiro começa. É igual aquela trend que o pessoal solta. Começa e depois melhora. Depois você melhora, entendeu? Porque senão você não consegue. Mas hoje, quais são as redes que você está hoje? Quais redes produz conteúdo? Bom, hoje eu tô no Instagram, né? Então lá as pessoas conseguem encontrar um pouco do meu trabalho, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. As aulas também que eu ministro. E eu tenho o YouTube também, onde as pessoas também vão encontrar um pouco desse período que eu passei fora do Brasil, principalmente. Mas logo, aproveitando, já estou com alguns projetos aí, né? Como eu falei, a gente tem o Espaço Laluna aqui em Ribeirão Preto e Cravinhos. Agora a gente tem uma unidade em Cravinhos. Legal. E nós vamos começar com um projeto de aula online, né? Porque a gente tem esse público que depois da pandemia, principalmente, sim, se adaptou muito bem com a aula online. E a gente vai começar a oferecer esse produto para quem quiser também. E aí, por enquanto, é isso. Mas tem outros projetos no forno também que logo eu vou colocar aí para vocês. Olha só, não, muita coisa, assim. Já deixa o arroba, então, já, para o pessoal seguir. Bom, o meu arroba é Laís Lotus, tá? O Espaço Laluna é
Escola de Dança La Luna, tá? E aqui em Ribeirão Preto nós estamos na Rua Lafayette, 1781. Em Cravinhos, eu não tenho o endereço agora, mas depois eu deixo. Mas lá nas redes sociais. Mas nas redes sociais vocês vão encontrar tanto a rede social, o Instagram de Ribeirão, quanto de Cravinhos. E, gente, é um espaço lindo. A dança oriental, eu gosto de falar que, assim como eu aprendi, é a dança mais democrática que existe. Você vê desde jovenzinhas até melhor idade, é a dança que abraça a todos. E o espaço oferece outras modalidades também. A gente tem balé infantil, balé adulto, rios, jazz funk e folclore árabe. Então, é um espaço cultural. Muito bom, muito bom. E é lindo, realmente, gente, parece. Na hora que você falou beco diagonal... Ele não vai me deixar falar nenhuma mentira, porque ele já foi lá. No que você falou beco diagonal, eu falei assim, mentira. É mesmo? Não é verdade? Não é? Quando vocês chegarem lá na porta, lembrem da gente, tá? Não, é um negócio que quando eu fui lá pra assistir o espetáculo de dança, eu cheguei e falei, não, mas é aqui mesmo? Aí eu falei, uma portinha, né, com uma planta, assim. Sim, bem marcante, assim. Eu falei, bom, tá. O endereço tá certo e eu cheguei com uns amigos meus. E tinha gente na porta recepcionando. Então, eles direcionaram, tipo, é aqui mesmo. Aí, no que você entra, tipo, vai entrando num corredorzinho, vira um lugar gigantesco lá. Maravilhoso, gente. E o que ele tá falando, fui assistir uma apresentação, é que a gente faz espetáculos mensalmente no Café Cairo, que é uma casa de shows que a gente tem dentro do nosso estúdio. E é lindíssimo, é muito interessante. Nas redes sociais vocês podem também dar uma espiadinha. Então, fica o convite para todos vocês. Ai, que massa, não. É algo assim, realmente, vale a pena, gente. Vocês precisam conhecer esse local. E precisam... Gente, sério, eu sei que a gente é interior de São Paulo, mas se permita conhecer outras culturas que você pode conhecer estando dentro do interior de São Paulo, entendeu? Não é só, eu amo todos, eu falo, pessoal, eu já fui DJ, então assim, já fui DJ, então assim, eu amo todos os estilos musicais, todos, sem exceção alguma, mas é importante as pessoas conhecerem. Sim, eu acho que a cultura, gente, ela só agrega, né? Ela enobrece a gente, além de você estar vivenciando um pedacinho de algo que está lá do outro lado do mundo, olha só, você tem aqui ao seu alcance, você não precisa ir lá, né? Óbvio que você pode, mas tá aqui tão próximo e você conhece pessoas diferentes. Eu acho que é tudo de bom, assim. Eu sou bem dessa vibe, adoro todos os tipos de música, apesar da minha paixão pela dança oriental e tudo. Ouço tudo que é relacionado à arte. Não interessa, eu tô sempre nesse meio artístico, porque é alimento pra gente. E como que foi você conhecer essa conexão que a dança te gerou para o mundo? Porque aí você pôde se apresentar em outros países, você pôde estar em contato com outras culturas. Como que foi essa vivência? Foi bem doida. Calma, vou explicar. É porque, assim, nos países árabes, né, principalmente aí na época que eu fui, eu tô de volta há 1 ano e pouco, isso faz já 6 anos, né? Líbano, Emirados e Egito, né? Esses 3 países ali, a dança oriental ela é muito forte no sentido de um trabalho como qualquer outro de entretenimento. E eles sempre estão recrutando bailarinas, eles gostam das bailarinas de fora, até porque as mulheres árabes provavelmente não vão poder, né, dançar, tem essa questão também cultural, religiosa deles. Então, eles estão sempre trazendo bailarinas de fora, de todas as partes do mundo. E na época que eu fui, eu tinha uma amiga que ela
já estava se mudando para o Líbano para trabalhar só com dança. Tem um escritório, né? E esse escritório era um escritório que fornecia profissionais, no caso, bailarinas, cantora. Um escritório que fornecia esse produto de entretenimento para restaurante, casamento, aniversário. Assim como a gente aqui no Brasil vai fazer uma formatura, pega uma banda, né, bailarinos de alguma coisa, é a mesma coisa, só que aí entra a bailarina de dança do ventre para eles, né? Além de cantores e músicos. E ela veio, acho que um fim de semana antes dela ir embora, ela estava para viajar, ela veio aqui para Ribeirão, veio se apresentar no Café Cari, que você visitou. E eu estava me preparando para algum festival aqui do Brasil. E a gente conversando e tudo, ela olhou para mim assim... O que você está fazendo aqui? Eu falei assim, do que você está falando? Sabe assim, do nada? Eu olhei e falei, Nadine, beijo, Nadine. Ela ainda tá lá, tá em Dubai, ainda tá lá. Amo, é uma amigona, assim. E eu olhei e falei, ai, do que você está falando? E ela falou assim, você tinha que estar fora. Você tem um potencial, assim, que já não é para cá só mais, né? Você tem um mundo aí para explorar, tem esse mercado e tudo. E até então eu não tinha muita consciência que havia essa possibilidade, né? Eu sabia que existia, mas não estava nos meus planos, não foi uma coisa planejada. E ela ficou ali com essa sementinha, um fim de semana ela ficou. Sexta, sábado, domingo ela foi embora e largou lá, sabe assim? Vamos! E aí, plantou. Quando plantou, parece que eu só pensava nisso. Não tinha mais, sabe? Eu não conseguia pensar em mais nada a não ser nisso. Falei, mas e se, né? E se? Aí conversei muito com a minha professora, que também é minha diretora artística, ela que me acompanha, né, na minha carreira desde sempre. E decidimos traçar um plano. Olha, você vai... Conhece o escritório, vê como é e tudo. Vai mais ou menos preparada se você quiser ficar, né? Se prepara para isso. E o máximo que pode acontecer é você falar, não curti, não é minha vibe, vou voltar e continuar com a minha vida aqui. E eu fui, e do jeito que eu fui, eu fiquei. Então, eu fui pro Líbano, fiz a seleção, conheci o escritório, conheci como era o trabalho. E eu decidi que eu queria tentar. E foi a melhor decisão da minha vida. Falar assim que, nossa, Laís, não, é porque foi tudo perfeito? Não. Pelo contrário, teve muita coisa para lidar, mas a Laís que foi não é a Laís que voltou. Profissionalmente falando, né, que me agregou essa experiência é impagável. E pessoalmente falando também, eu me voltei uma pessoa muito mais aberta, muito mais madura, sabe? Em relação à vida no geral. E foi assim, minha mãe, tadinha, olhou assim pra mim. Você vai mesmo? Porque, querendo ou não, a gente fica aqui, é uma distância, tanto física quanto, né? Você não vai aprender sobre o Oriente Médio na escola. Você não sabe o que acontece lá, como é a cultura. Você ouve falar, e ouve falar muita besteira, sabe? Você já chega, ou antes de fazer qualquer movimento, você já tem um pré-conceito, né? Um conceito formado que, às vezes, não tem nada a ver com a realidade, né? E foi... Eu tirei a prova, isso literalmente. Tem muita coisa que eu cheguei lá pensando e falei, poxa, como a gente é, sabe? E você morou quanto tempo lá? Deu... acho que quase 6 anos. Caramba, você ficou um tempão lá. Eu fiquei uns 7 meses no Líbano. Depois eu fui para os Emirados, fiquei 1 ano e meio. Então, aí, Emirados foi Dubai, Abu Dhabi, né? Tem um outro Emirado ali perto também. E depois eu fui para o Egito. Aí, o Egito, eu fiquei uns 4 anos lá. Que é a minha paixão, né? A vertente egípcia sempre foi a minha paixão. Nossa! Então, O que me falaram do Egito é o trânsito. Maluco. Meu amigo, um casal de conhecido que foi pra lá, assim, foi, e aí eles falavam assim, gente, é buzina
Assim, acho que você troca mais de Você buzina. sabia que eles têm uma língua que eles conversam pela buzina? Não. Eu juro por Deus, pode perguntar para qualquer árabe. E eu acho que não é só no Egito, eu acho que cada região deve ter. Eles conversam pela buzina. Então, uma buzinada, vou passar para cá, outra buzinada não sei o quê. Eles conversam pela buzina. Nossa Eu juro Senhora. por Deus. Gente, não, eu imagino isso. Porque... Mas tem que ser, porque é um caos. É um caos ordenado. E quando coloca... Eu vi isso também, porque teve alguns lugares que eles começaram a colocar semáforo e esse tipo de coisa. Eles não conseguem. Organizou, parou tudo. Aí pronto, aí desanda tudo. Organizou, parou tudo. É Nossa. muito engraçado. Só que assim, uma coisa eu vou... às vezes acontece, né, de bater, encostar e tudo. Mas o que eu achei interessante é que, assim, bateu, eles saem, brigam assim, né? Um de cá, outro de lá, não sei o quê. Aí só briga, entra cada um no seu carro e vai embora. Eles não passam disso. Eu achei interessante isso. Tem ali, cada um põe seu ponto, mas aí, tá bom, então vai, salam aleikum e vai embora. Nossa Senhora, não. No que ele filmou da sacada assim, parecia um formigueiro. E era carro indo pra cá, carro indo pra lá, e gente andando no meio. ali. Aí você fala assim, meu Deus, assim, é um negócio. Mas uma coisa que eu vi, inclusive meu namorado me mostrou esses dias, tem uma festa eletrônica, nem sei o nome dela, que é Aos Pés da Pirâmide. Sim. E aí, essa festa, eu falei assim, nossa, deve ser uma sensação à parte. Por quê? Já é uma vibe diferente. Ainda as pirâmides iluminadas, todas assim. Falei, nossa, que festa legal. Eu não cheguei aí nessas festas, no pé da pirâmide, mas fui várias vezes às pirâmides, né? Entrei dentro da pirâmide e tudo. E tem um espetáculo para turista que eles chamam de show de luzes na pirâmide, né? Então, você tem uma arquibancada que você senta e eles fazem um show de luzes com as pirâmides mesmo. Então, é muito lindo. É uma sensação, assim, de... Você pensa muita coisa ao mesmo tempo. Como que aquilo... É o castelo da Disney no Egito. Exato. Como que aquilo aconteceu. É um acontecimento, sabe? O Egito, no geral, assim, eu gosto de falar que é um quebra-cabeça difícil de você fazer sentido. E isso eu acho interessantíssimo. Não, até hoje, né? Agora surgiu lá que falaram que tem uma espiral dentro da pirâmide e tudo mais que vai... Fala, gente... E cria-se... Claro que vai ter especulação em cima para tentar entender, porque não tem uma explicação. Até hoje, a gente tem... suposições. Pode ser que foi assim ou que foi assado, mas não tem como saber como que aquilo apareceu ali. É uma coisa muito mágica, né? Exato. E voltar. E aí, o que foi? Decidiu voltar, voltou, deu saudade? Assim, a vida de belly dancer, né, que é a sua profissão, ela é muito maravilhosa, porque você experiencia principalmente a troca com o público árabe. É uma coisa, assim, que eu não tenho palavras, sabe? É muito, muito, muito gratificante. Porque é a cultura deles, é a música deles. Então, assim, é uma troca ali que não tem explicação. É muito gratificante. Só que é uma vida muito pesada, né? Ela é cansativa. Então, por exemplo, a minha rotina de shows, cada show dura em média aí 1 hora. Era de 3 a 5 shows por noite. Nossa! Todos os dias. E é um show que exige, porque eu vi lá o negócio... Exato. Então, assim, é uma vida, uma carreira com vida útil, né? E também depende muito daquilo que você quer na sua carreira como bailarina. Então, por exemplo, eu sou bailarina e sou mestra. E eu fiz tudo o que eu tinha que fazer enquanto bailarina. Continuo dançando, né? Mas nos palcos ali
essa rotina diária, graças a Deus eu tive a oportunidade de dançar em todos os palcos que eu assistia pela internet, conhecer todos os profissionais que são meus ídolos, vivenciei todos os tipos de show, desde o lugar mais pobrinho, mais ballad, que a gente chama, até os melhores lugares de Dubai e do Egito. Então, assim, eu atingi muita coisa que eu já tinha na cabeça dos meus sonhos. Só que eu também tenho a minha carreira como professora, como mestra. E chegou um momento que eu decidi fazer essa volta para eu poder focar mais nesse lado. Tenho já, porque eu trabalho internacionalmente ainda, então eu tenho um festival lá no Egito que eu vou participar, em outras partes do mundo, mas aquela rotina ali de bailarina, todos os dias e tudo, por enquanto, eu vou dar um tempo. Entendi. Hoje, agora, o foco é aqui, trabalhar nos projetos daqui. Exato. E hoje, muita coisa para desenvolver. Você tem o título de mestra hoje, porque você ensina. E uma coisa que eu acho que condiz muito, eu falo pro pessoal, gente, eu só traduzo um pouco do que é a vivência das pessoas para o nosso tema principal. Hoje, você se considera uma influenciadora? Sim. Sim, porque não tem... Uma vez que você está exposta ali e você tem pessoas que te acompanham todos os dias, que o que você fala ou deixa de falar afeta a vida dessas pessoas de alguma forma, você está influenciando. Sim. Não tem como. É assim, ou você assume isso, que o que você fizer ali na rede social vai ter um impacto, ou você não pode estar ali. Não tem meio termo. Você tem que ter essa consciência, você tem que assumir isso. E foi na parte da adaptação, eu também tive que entender isso, né? Além de saber o que o meu público quer, como colocar as coisas e também para não perder a identidade, né? Que isso é bem complicado. Porque muita gente, às vezes, se perde um pouco, eu sinto, né? E em todos os meios. No meu não ia ser diferente, né? Por exemplo, no mundo belly dance, tem gente que às vezes se perde um pouco no caminho, perde a identidade, perde o que você quer falar. O que você quer... Se você tá ali para mostrar alguma coisa, você quer mostrar o quê? E no meio do caminho, você se perder é muito fácil. Porque tem o caminho, sempre o caminho da porta larga, né? Que você passa mais fácil. Faz isso que é batata. Põe isso que é seguro que vai. E então, aí você tem que ter os seus princípios também. Para onde você quer seguir. Então, é um caminho sem volta. Sim. Não tem muito... Ou você tá, ou você não tá. Não tem... Essa é a minha visão hoje. E na hora que eu vivi um tempo, 4 meses no Chile, e por mais que seja próximo, na hora que você se depara com uma outra cultura, outras pessoas que não te conhecem e tudo mais, é um momento que você confronta seus próprios valores, né? Que você olha pra eles e fala assim, tá, mas aqui ninguém tá aqui... Ninguém me conhece, ninguém tá aqui pra me julgar isso, aquilo. Exato. Só que se você não coloca na balança e fala assim, mas espera, não, eu ainda estou aqui. Eu estou com os meus valores, entendeu? Independente se é que alguém me conhece ou não, ou se eu tô pensando em fazer aquilo ou isso, tem que ser muito, muito fiel aos próprios valores, às próprias características ali que você já construiu até aquele momento. Porque senão você falou, é justamente isso. E a rede social é um pedacinho disso, né? É o que você falou, no seu dia a dia, eu vivi isso. E eu vi pessoas que se perderam completamente porque é esse o sentimento de liberdade. Sim. É uma liberdade que você chega ali e você fala, não tem ninguém aqui.
nem vão saber o que eu tô falando, não vão saber o que eu tô fazendo. Ninguém nunca me viu, nunca vai me ver de novo. É um sentimento ali que você se liberta, mas você tem que ter sabedoria para usar isso, né? É um teste diário ali que você vai passar, é um teste diário. É exatamente isso, você descreveu perfeitamente. E, assim, dentro dessa vivência, pode ser nas redes sociais ou até mesmo nesse seu mundo belly dancer, qual foi o seu maior desafio ou perrengue que você vivenciou? Desafio, acho que teve os dois, assim. Teve o desafio maior é você não se perder, né? Porque principalmente no meu meio é tudo muito fácil. É tudo muito fácil. Muito fácil, você tem tudo muito ao seu dispor. A um preço, obviamente, né? Então, ali você realmente testa se tudo que você acha que você se você é mesmo, sabe? É ali, porque quando o dinheiro bate na porta, você tem que ver qual que é o seu preço. Se você tem preço, né? Então, eu acho que esse é um dos principais testes, assim, que eu acho que acontece. Culturalmente falando, é uma coisa completamente diferente do que a gente vive no Brasil. Então, chegou lá, é uma língua muito difícil. Eles são muito parecidos com a gente, com o brasileiro, né? Eles são alegres, eles são sarristas, eles cantam, eles fazem piada e tudo. Mas, por exemplo, é um povo muito direto. Então, por exemplo, aqui, se eu for falar algo pra você, fala assim, então, olha, o que você acha da gente fazer dessa forma ou daquela forma? Não, lá é na lata. Tipo, sei lá, chegou, viu você e falou assim, nossa, mas por que você tá com essa calça? O que aconteceu? Nossa, você tá magra, hein? Nossa, você engordou, hein? O que tá acontecendo? É muito direto, mas é cultural. É deles. Sim. Então, você se adaptar com isso no trabalho, principalmente, sem levar para o lado pessoal, foi um trabalho interno ali muito grande, né? Outra questão. Esse é engraçado. Esse foi perrengue, mas é um perrengue engraçado. Assim que eu cheguei, eu tinha já uma amiga lá e a gente saiu para comer. Saiu pra comer. Comer é sempre um negócio. Saiu pra comer. E a gente tava num grupo, né? E ninguém falava árabe, nem nada, né? Tinha os amigos nossos com a gente ali. E pediu o prato. Eles que pediram, né? A gente ficou lá só aguardando o prato chegar. E era um lugar bem... não era nada muito... ocidental, porque tem os restaurantes normais, era bem típico mesmo. Chegou uma panela de ferro deste tamanho, assim, ó, e colocou em cima da mesa tampada. Aquilo eu já achei um pouco peculiar, né? Eu olhei e falei, nossa, uma panela inteira em cima da mesa. Aquilo eu já olhei um pouco, falei, tá bom, né? Vamos lá, estamos aqui. E aí abriu. E era uma panela de arroz. Falei, nossa, mas será que é só arroz? Pelo menos é arroz. Será que Conheço é só esse grão. arroz, né? E aí, de repente, eles começaram a tirar o arroz, servir nos pratos. Conforme foi tirando o arroz, aí surgiu um frango no meio do arroz. Eu falei, nossa, que jeito diferente de cozinhar, né? E tudo. E aí, cortaram esse frango, né? Tal. E começamos a comer, e comemos e tudo, e salada também, né? Tá comendo, beleza. Quando terminou, minha amiga virou pra mim e falou assim, e aí, amiga, você gostou da comida e tudo? Eu falei, nossa, muito gostosa e tal, né, e tal. E ela falou assim, você viu, o pombo não é tão ruim assim. Eu falei, quem? O quê? Eu falei, o quê? Eu falei, pombo.
viu? Você não viu eles falando? Meu Deus do céu! Quando que foi falado isso? Gente! Aquilo já tinha comido, já tinha... Não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Eu saí estatalada, assim, ó. Sabe quando você sai Meu em pânico, Deus. paralisada? Ela, não, mas é normal aqui. Eles criam em cima de casa o pombo, não Nossa sei o quê. Senhora. Eu falei assim, não. E você não me fala nada? Eu falei, eu achei que você sabia. Eu falei, como? Como que eu ia saber uma coisa dessa? Eu falei, gente, isso aqui vai ficar... Tem que escrever um livro. Caramba! Mas era bom? Era, mas... Se fosse pra eu escolher... É. Se fosse pra eu escolher... Eu tinha acabado de chegar. Eu falei assim, gente... Aquilo pra mim era inaceitável. Até não. porque aqui, se você pensar nisso, é inconcebível. Não, e assim... não, apesar que assim... Agora você falando... Aqui no Brasil... Na minha infância... entendeu? Já teve uma situação... Que meus amigos fez um churrasco de pão. Ah lá! Eu sei que não é tão assim, não é tão ativo, mas eu ainda não tinha passado por essa experiência, ainda mais do outro lado do mundo, né? Não, e foi um negócio que assim, eu acho que ficou... Por quê? A gente tava caçando pomba com estilingue e aí a gente caçou uma certa quantidade. E aí a polícia parou a gente. Nossa. E nisso que a polícia parou a gente, meus amigos, não, a gente tá caçando pra comer. Nós vamos comer. E se os policiais querem ver mesmo, vocês vão comer. Ai, meu Deus. Mas só que assim, a polícia falou isso e foi embora. A polícia não fez nada com a gente. E nós fomos embora. E nós simplesmente fomos... limpamos as pombas tudo. E aí, eu lembro certinho que na hora que colocou na grelha, dava um peitinho desse tamanhozinho, assim, uma coisica desse tamanhozinho. Mas a gente comeu. Não, acho que foi só uma vez, eu não tenho mais... Mas assim, eu lembro de um momento desse, assim. Não lembro o sabor, nem nada. Então... Não foi, mas na hora que você falou que você comeu e nem não sabia. Porque é uma culinária muito exótica, né? Pra eles é natural. No entanto, que eles realmente... Se você olhar as casas no Egito, são geralmente sobrados, né? Ou até prédios de no máximo 4 a 6 andares. Não pode ter prédio maior que isso. Nossa. De residência, né? E... Em algumas áreas, geralmente as áreas mais ainda fechadas, assim, se você olhar em cima, você vê os criadouros com os pombos lá. Eles criam o pombo e eles comem aquilo, né? Porque o custo de vida no Egito, ele é muito alto. E a realidade financeira no Egito é muito complicada. Então, as famílias mais humildes, principalmente, ele não tem dinheiro para comprar carne vermelha, por exemplo. Ou até frango, que seja, né? Então, é uma saída ali para eles poderem se alimentar. Só que, além disso, vira costume, né? Vira parte da cultura. E você vai num restaurante, você pede e vão te servir, né? E os amigos que levaram a gente na época acharam que ia ser o máximo, né? Que é uma coisa diferente pra gente. E depois, anos depois, né, com outra amiga, ela falou assim, eu vou te levar pra tirar esse trauma. Aí a gente foi num restaurante fino, não sei o quê. E tinha o pombo, mas era um pombo gourmetizado, com um molho, tipo um estrogonofe, assim, e não sei o quê, lá. E aí comi. Aí nesse dia eu falei, eu vou comer só de pirraça. E era delicioso. Na primeira vez também não era ruim, mas assim, foi o choque. Saber depois, né? Foi o choque. Eu falei assim, não, não é possível que isso tá acontecendo comigo. Depois fiquei esperando eu passar mal. Nossa, fiquei muito tensa. Eu fiquei chocada, passei o dia inteiro assim, gente, não acredito. Nossa senhora, não, imagino que, assim, o que deve ter de cachorro-quente na rua de Pombo, lá... 100%. Porque quando eu vou em outros países, assim, eu gosto muito e assim... Eu me desafio ao máximo, assim. Tanto é que aquele chorizo que tem na Argentina, que é aquele gosto forte, aquela coisa assim. Aqui no Brasil, nunca que eu vou relar a mão naquele prato. Nunca. Mas lá, e é cultural deles, aí eu vou
Tanto é que eu passei a gostar muita coisa. No Chile mesmo, eles gostam muito de avocado, né? Coloca Sim. avocado em tudo. Sim. E assim, eu sou fissurado nisso hoje. Hoje eu amo. Tanto é que esse ano eu vou pra lá, não vejo a hora. Eu já falei pro meu namorado, falei assim, amor, eu vou comer umas coisas de rua, assim. Ele tava me mostrando uns restaurantes chiques. Você já foi nesse e tal? Falei, não, nesse não. Eu falei, olha, amor, nesses rolês que você tá mostrando, eu nunca fui em nada lá. Agora eu vou te Meu negócio é outro. Não, no que eu mostrei pra ele lá, tem um que chama La Piorreira. E é um lugar na Estação Central. É meio que o copo sujo da Unaerp, sabe? É mais ou menos isso. Uhum. E é barzinho mesmo, é boteco. Só que é muito conhecido lá. E é universitário, então, na hora que eu falei assim, vá, amor, eu fui nesse aqui. Ele olhou e falou assim, ai, não. Não quero. Eu acho que vou passar. Não, mas eu falei assim, você vai porque é muito legal, assim, e é legal. Eu falei assim, meu, sério, as histórias que eu tenho por conta disso são incríveis. Mas a gente fala que nas redes sociais nem sempre tudo é mil maravilha, né? Ainda mais na hora que você se depara com isso. E nós temos uma pergunta muito peculiar aqui, que a gente sempre traz uma boa reflexão, que é a questão dos haters. Uhum. Você já sofreu algum ataque de hater? Olha, acho que teve uma ou duas vezes, que foi um comentário maldoso, falando alguma coisa da dança, falando mal da dança, enfim, uma opinião X. Mas eu não dou muita moral para isso, sabe? Porque eu acho assim, tem tanta gente descontente com tanta coisa, né? Sim. Eu acho que essas pessoas que estão lá, vão lá no seu perfil, no seu trabalho, para se dar o trabalho de parar e escrever algo para te ofender, para te criticar, essa pessoa tem que estar muito infeliz. Sim. Tem que estar muito infeliz com a própria vida. Você entendeu? Por mais que eu não goste, não gosta, não segue. Não gosta, não assiste. Não gosta, você não é obrigado a ver aquilo. Entendeu? Eu sou totalmente... Tem muita gente que fala, mas a internet é aberta e tudo. Mas eu acho que o mesmo respeito que você é obrigado a ter com as pessoas fora da internet, você tem que ter na internet. O pessoal acha que é uma terra sem lei, que porque ninguém tá vendo o seu rosto, porque que as regras não valem, deveria ser mais ainda, né? Porque a gente vê o tanto de danos que isso pode causar. Sim. Tanto de gente que pode ser prejudicada, seriamente prejudicada, né? Quantos casos aí que a gente vê e as pessoas não põem a mão na consciência. É muito egoísmo, né? É muito egoísmo. Muito. É uma coisa, assim, que a gente não tem... E uma coisa que eu acho interessante... que não chega a ser um hater, mas eu acho bem desafiador, ainda mais você que participou de várias culturas diferentes. E eu participava do Rotaract, que é filiado da Rotary, e tinha um momento que a gente fazia conexões com o mundo inteiro. Existia uma hashtag e as pessoas se conectavam através dessa hashtag. Só que assim, o primeiro ano, todo mundo tava... A primeira vez que aconteceu, todo mundo estava muito ansioso. A segunda vez, a galera já estava um pouco mais apreensiva. Por quê? Porque nós temos a galera mais oriental, até mesmo os indianos, principalmente os indianos, na hora que abria a porteira para se comunicar, meu Deus, eles já chegavam assim, e nessa questão que você fala assim, muito direto, os indianos já chegavam assim, oi, tudo bom? Então, você quer ser minha namorada? Chegava assim para as meninas, aí as meninas... Como assim? Tipo, eu nem te conheço. Ele, não, tudo bem. Se você quiser ser minha namorada, a gente pode começar a namorar assim. Ela fala assim. Aí era um assédio. Só que elas não estavam acostumadas aqui. Tanto é que elas começaram assim. Ai, não. Lá vem a galera. Lá vem aquela época que é assim. Aí o ano inteiro depois excluindo eles, que eles ficam ali, ficam martelando. Como que foi pra você? Foi bem difícil essa parte. Foi bem difícil, porque a gente não está acostumado. Mas é aquilo que eu falei no início. Quando você se propõe a interagir com qualquer outra pessoa de outra cultura, né? Você tem que estar ciente de que vão ter coisas que você não vai entender. Sim.
porque faz sentido para eles, mas na sua realidade não faz sentido. E você vai ter que ter sabedoria para entender o contexto. Então, assim, no começo eu ficava pé da vida, né? Porque você fala, poxa, que galera sem noção. Mas é o jeito deles. Por quê? Primeiro, depois você vai entender. Para eles não existe vamos ficar. Não existe ficar. Você vai ser namorada. Por isso que ele fala, quer ser minha namorada? Isso para um indiano, para um árabe, independente. E eles são diretos. Ia pra casar dali um mês, né? Exato. Então, assim, é parte da cultura deles. Você não é obrigado a gostar, você não é obrigado a concordar, mas você tem que entender que é assim que eles funcionam, né? Que o funcionamento é ali. E aí você coloca os seus limites. Olha, não vou namorar com você, tá bom? Pronto. Não precisa reclamar, não precisa espernear, não precisa xingar o cara, não precisa nada. Não. Pronto. Ele vai... Não, ele entende. Pode ficar tranquilo que não, ele entende. Sim. Não quero. Pronto. Mas tem todo essa coisa que às vezes eu acho um pouco ingrato, assim, sabe? Com o pessoal que é de outra cultura. Você julgar por um comportamento. Eu acho que julgar já não é legal. E não se permitir a ter um outro ponto de vista, Exato, né? A gente fala tanto que a gente tem que interagir melhor, né? A gente tá vivendo tempos aí tão difíceis que a gente não tá conseguindo conversar. A gente não tá conseguindo conversar. Tá complicado. E parte disso, eu acho que é porque a gente não tá aberto. Eu não tô interessada. Eu não estou interessada em saber o porquê que o outro pensa, ou como o outro pensa, ou entender o contexto do outro. Nem do meu vizinho, quiçá o coitado que está lá do outro lado do mundo. Então, eu acho complicado. Eu não gosto muito desse tipo de comportamento, sabe? Sim. Eu acho que você tem que estar um pouco mais aberto, né? Entender aquilo que você não gostar, você pontua. E é assim. É uma forma de você lidar com a situação e aprender ao mesmo tempo. Entendeu? Exato. É um desafio. É um desafio que, se você souber conduzir, vira até algo construtivo na sua vida. Super. Quando eu falei, por exemplo, que eu voltei outra Laís, foi na questão pessoal, principalmente, eu voltei muito mais madura nesse ponto de saber lidar com pessoas. Hoje eu chego num ambiente, eu sei observar mais. Eu consigo entender qual é o mecanismo, como funcionam as coisas e principalmente as pessoas para eu poder interagir. Porque eu quero... Você abre um mundo, é muito bom. É muito bom. Eu tenho muito mais dinamismo nesse ponto, principalmente hoje, do que quando eu fui. Né? Eu era bem mais fechada, bem mais... Ai, não gosto. Ai, isso. Ai, mas que chato. Ai, que pentelho. Depois você vai ficando mais maliciosa, no bom sentido, sabe? Você vai criando um outro olhar. E a vida, ela é muito sábia, sabe? Ela te dá o que você dá para ela. Então, assim... Não adianta eu ficar fechada, não gosto disso, não gosto daquilo, que nada chega para você. Nada chega. A partir do momento que você começa a abrir, a vida vai abrindo. E foi assim que a minha vida foi acontecendo até hoje, e acontece até hoje. Não, assim, é mágico, mas eu falo pro pessoal, eu falo assim, gente, uma coisa que é mágica é o tempo dessa entrevista. Não. Que é uma coisa que passa e ninguém vê. Na hora que assim, ó, voou mesmo. A gente simplesmente nem percebeu. Eu falei assim, gente, olha o tempo. Olha quanto que a gente já tá aqui. Mas é muito gostoso. É porque, tipo, o bate-papo vai, a gente conversa, a gente interage. E é muito, muito bom. Mas, encaminhando pro encerramento, uma coisa que eu sempre peço é que dica que você dá para quem tá começando? Quem tá, seja no mundo da Belly Dancers, seja no mundo das redes sociais... Trazendo os dois em conjuntos, o que você traz para esse pessoal?
Olha, para quem tem o objetivo de ser bailarina profissional, né, fora do Brasil ou dentro do Brasil, hoje eu vejo que excelência no que você faz vale mais do que tudo, né? Se você quer ter uma carreira sólida. Então, assim, nunca deixe os holofotes, né? Aquela coisa, como diz, o caminho mais fácil ali. Não caia para esse caminho mais fácil. Você pode ter beleza, você pode ter mecanismos para isso, dentro da rede social principalmente, mas é uma coisa passageira. Eu estou aí no mercado há 15 anos, como você falou, e pretendo continuar até quando eu aguentar, velhinha. E a carreira, ela fica sólida por quê? Por causa da excelência. Naquilo que você faz, coerência naquilo que você faz, naquilo que você fala e naquilo que você executa. Então, estuda, vai se aprimorar, procura sempre profissionais que te coloquem para cima, não seja cópia de ninguém, tanto na sua dança quanto na rede social. Tudo que é genuíno atrai as pessoas. Isso também é uma coisa que eu aprendi dentro da dança e fora. Então, assim, eu me mantive no mercado muito tempo porque eu nunca cedi, né, para nenhuma modinha. Então, eu sempre fui muito genuína, sempre tive personalidade. Então, não perca essa personalidade. E, principalmente, quem quiser ir para fora do país, tem um lado muito bom, é muito gratificante, mas tem alguns perigos, né, que você tem que se atentar. Então, assim, é um mundo difícil em alguns aspectos. Tem gente maldosa, tem gente que vai te fazer proposta que não existe, que vai falar para você que é empresário, que você vai ter um contrato milionário, que você vai dançar no Hotel 5 Estrelas não sei da onde. Uhum. E não é verdade. Então, saiba das fontes que estão te procurando. Checa, como eu disse, checa, precheca, quantas vezes. Procure as pessoas que já trabalharam com aquela pessoa, se certifica. Não saia, aí eu vejo muita menina fazendo a mala, pega a mala e vai embora. Não procura saber nada e depois se coloca em situações muito difíceis por falta de conhecimento, por falta dessa procura antes, né? Uhum. Eu tô sempre aberta para conversar, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu falei com a fulana, ela não me respondeu. Não tem problema, fala comigo, eu respondo. Não deixe de tentar, é isso que eu quero dizer, né? Porque o mundo artístico, assim como vários outros, tem dois lados, né? Tem dois lados, então você que tem o sonho de fazer carreira internacional, se certifique muito disso, faz seu pé de meia, não sai do Brasil sem dinheiro, pelo amor de Deus. Muita menina faz isso por causa do sonho, aquela ânsia, chega lá só como diz, né, o coeiro nas costas e acha que tudo vai dar certo, e não é assim. E é onde o desespero faz a pessoa Exato, tomar você decisão. você tá do outro lado do mundo, você não tem ninguém. Você não fala a língua deles, você não sabe o que está acontecendo. Se alguém pega seu passaporte, lascou. Então, assim, tem muitos poréns. E atrelando a rede social, né, como eu já falei, sempre, acho que é integridade, né? Integridade, você ser genuína, não ligue para o que as pessoas falam. Eu não ligo. Eu aprendi isso. A Rossana, como eu falei, é uma mestra em vários sentidos. Ela sempre falou, segue seu caminho, não importa. Falou aqui, falou ali, ó, o seu gol é ali, vai-te embora. Segue seu caminho que a vida abre para você. E é isso. Ai, que legal. É muito bom ouvir isso. Quero te agradecer mais uma vez. Quero também agradecer o Atone Studios, que é esse estúdio fantástico que nós estamos aqui fazendo esse episódio maravilhoso, que tá sendo o lar da terceira temporada do Influencer Cast. E vai ser uma parceria de longa data, com certeza, porque aqui tem uma estrutura fantástica. Gente, é maravilhoso mesmo, tá? Essa foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei, que eu achei o espaço maravilhoso, babado, lindo. Não, muito. A estrutura, os dois estúdios, a recepção, tudo, né? Tudo.
fui muito bem recebida. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, me senti muito à vontade. A hora passou, realmente eu nem vi. E só tenho a agradecer, de verdade. Obrigado mais uma vez. Obrigado por ter aceitado esse convite. Foi algo assim que eu no máximo tinha se assistido, mas hoje a troca já foi uma outra coisa, a energia e tudo mais. Foi muito gostoso mesmo. Fica aí o convite, no que o Projeto iFluencer puder contribuir com vocês, que nós estamos de portas abertas, sempre para poder contribuir com vocês. Sigam as redes sociais da Laís, sigam as redes sociais. Posso deixar um claro, recadinho? Por favor. Gente, só reforçando que o Espaço Laluna tá de portas abertas para vocês. Venham dançar, mulheres, meninas. A dança é vida, dança é cura, essa dança é feita para a mulher, para deixar vocês ainda mais lindas. Cuida da mulher, é uma dança que cuida da mulher. Não tem idade, não tem corpo, não tem nada. Só vem dançar. A gente está com as matrículas abertas, tem várias modalidades, como eu falei. Vocês podem fazer uma aula experimental para conhecer sem custo algum, tá? É só entrar na rede social, tem o telefone e agendar. E avisar que no fim do ano nós vamos ter um espetáculo maravilhoso. Nós estamos trazendo 2 mestres internacionais, os melhores do mundo. Um é músico, derbaquista, ele toca uma percussão. E o outro é o mestre Wael Mansur, que é um dos melhores bailarinos do mundo. Vai estar vindo para Ribeirão Preto para dar workshop, show. E vocês estão todos convidados. Eu vou, com certeza. Eu vou esperar. Com certeza. E muito obrigada por essa oportunidade. Como a gente estava conversando antes, isso é muito importante. A cena cultural hoje precisa, né? Precisa dessa fala, principalmente desse espaço. Cultura é tão importante para a gente, né? Edifica tanto a gente. Sim. Deixa a gente... transforma a gente, né? Então, muito obrigada mais uma vez por esse espaço e essa oportunidade de estar divulgando nosso trabalho aqui. Eu que agradeço. Contem comigo, com certeza. É algo que, assim, a gente busca trazer diversos nichos, porque é nessa diversidade que a gente se encontra. Trazendo diversos pontos de vista que a gente encontra e é incrível. Eu falo, gente, sério, se desafiem a pegar o iFluencer Cast, pega, porque assim, ó, já tem mais de 50 vídeos lá, então vocês vão lá e no trecho sempre é a pergunta final, a pergunta da dica que você dá para quem tá começando. Escute a dica de uma mestra de dança do ventre, escute a dica de um pai de santo de candomblé, escuta a dica de uma repórter do SBT e vocês vão ver que as dicas, elas se complementam, elas são semelhantes. Porque você fala assim, independente da área a qual você tá, muitos desafios são semelhantes e vocês conseguem um ajudar o outro. Eu falo assim, é por isso que existe o iFluencer. É justamente para trazer essas diferenças. E assim, Laís, muito obrigado. Se deixar, a gente vai aqui, ó, falar a noite inteira. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, parabéns de verdade. Estou muito feliz de poder agregar de alguma forma aqui com vocês. E também muito feliz de estar aqui com vocês, ter essa oportunidade, de verdade. Foi uma delícia, adorei. Foi muito bom, foi muito bom. Sigam as redes da Laís, sigam as redes da Laluna, sigam as nossas redes da Influencer. Obrigado vocês que ficaram até aí nesse episódio. Foi um episódio muito, acredito que seja o maior episódio da nossa temporada. Muito obrigado, gente, e nos vemos no próximo episódio, viu? Tchau, tchau!